Capítulo 5. Explica-se por uma comparação o que é a união da alma com Deus. Pelo que dissemos até agora, já se compreende de algum modo o que seja a união da alma com Deus. Portanto, já não será tão difícil explicá-lo aqui. Aliás, não é minha intenção tratar neste capítulo das divisões desta união, porque seria interminável querer explanar aqui as várias formas de união do entendimento, da vontade e da memória, qual seja a transitória e qual a permanente em cada potência, depois a união total transitória e permanente segundo todas as potências juntas. Disso a cada passo iremos tratando, já de uma, já de outra, conforme se apresentar a ocasião. Por ora, não é necessário explicar tudo para dar a entender o que vamos dizer aqui da união. Quando chegar o momento de tratar dos seus diferentes graus, veremos essa matéria esclarecida com exemplos vivos e assim julgar-se-á melhor de cada coisa a seu tempo. Limitar-me-ei agora a falar da união total e permanente, segundo a substância da alma e as suas potências, quanto ao hábito obscuro de união. Pois, quanto ao ato, explicaremos depois com a graça divina, como não pode haver nesta vida união permanente em todas as potências, mas só a união transitória. Para compreender, pois, qual seja esta união de que vamos tratando, é necessário saber que Deus faz morada substancialmente em toda a alma, ainda que seja a do maior pecador do mundo. Esta espécie de união existe sempre entre Deus e as suas criaturas, conservando-lhes o ser. Sem essa presença, seriam aniquiladas e cessariam de existir. Assim, quando falamos de união da alma com Deus, não nos referimos à união substancial sempre permanente, mas à união e transformação da alma em Deus por amor, só realizada quando há semelhança de amor entre o Criador e a criatura. Por esse motivo, dar-lhe-emos o nome de união de semelhança, assim como a outra se chama união essencial ou substancial. Esta é natural, aquela é sobrenatural e se consuma quando as duas vontades, a da alma e a de Deus, de tal modo se unem e conformam que nada há em uma que contrarie a outra. Assim, quando a alma tirar de si totalmente o que repugna e não se identifica à vontade divina, será transformada em Deus por amor. Trata-se aqui não só do que repugna a Deus segundo o ato, mas também segundo o hábito. É necessário, pois, abster-se não somente dos atos voluntários de imperfeições, como ainda aniquilar os hábitos dessas mesmas imperfeições. Toda criatura e todas as suas ações e habilidade não podem chegar até Deus nem ter com ele proporção alguma. Por esta razão é mister à alma desprender-se de qualquer afeição ao criado, de tudo quanto diz respeito às suas ações e à sua habilidade natural, isto é, de sua maneira de entender, gostar e sentir, para que, rejeitando tudo que se opõe a Deus e lhe é dessemelhante, torne-se apta a receber a semelhança divina. Quando tudo, afinal, se tornar conforme à vontade de Deus, já não existirá nele obstáculo para a completa transformação nele. Em verdade, Deus, sempre presente na alma, lhe dá e conserva o ser natural com sua assistência. No entanto, não lhe comunica sempre o ser sobrenatural, porque este só se comunica por amor e graça. Ora, nem todas as almas se acham na graça divina, e mesmo as que o estão não a possuem em grau idêntico, pois o fogo do amor aquece mais a umas que a outras. Desta forma, Deus se comunica mais à alma mais adiantada no amor, isto é, aquela cuja vontade mais se conforma à dele. Sendo a conformidade perfeita, a união e transformação sobrenatural será consumada. Segundo esta doutrina, é certo que, quanto mais se prende a alma à criatura e confia nas suas habilidades naturais segundo o afeto e o hábito, menos apta estará para tal união, porque não permite a Deus transformá-la totalmente no sobrenatural. Assim é necessário apenas desembaraçar-se de todas as oposições e dessemelhanças naturais, para que Deus, além de lhe comunicar a vida natural por natureza, venha comunicar-lhe a vida sobrenatural por graça. Isto quis dizer no São João nestas palavras, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É como se dissesse:
O poder de se tornarem filhos de Deus e de nele se transformarem é dado somente aos que não são nascidos no sangue, isto é, das disposições naturais, nem da vontade da carne ou do alvedrio da habilidade e capacidade natural, menos ainda da vontade do homem. E nisto se entenda toda maneira e modo humano de julgar e conceber segundo a razão. A nenhum desses foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, senão a aqueles que nasceram de Deus, ou, em outras palavras, aos que voluntariamente mortos ao velho homem são elevados até a vida sobrenatural, recebendo de Deus a regeneração e a filiação divina, que é acima de tudo o que se pode pensar. Porque, como diz o mesmo apóstolo noutra passagem, quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Isto é, quem não renascer do Espírito Santo jamais verá o reino de Deus, que é o estado de perfeição. Ora, renascer do Espírito Santo nesta vida é tornar-se semelhante a Deus por uma pureza que não admite mescla de imperfeição. Somente assim é realizada a transformação perfeita, por participação de união, embora não essencialmente. Façamos uma comparação para melhor explicar o nosso assunto. Se o raio de sol vier refletir-se sobre um vidro manchado ou embaciado, não poderá fazê-lo brilhar, nem o transformará em sua luz de modo total, como faria se o vidro estivesse limpo e isento de qualquer mancha. Este só resplandecerá na proporção de sua pureza e limpidez. O defeito não é do raio, mas do vidro, porque se o vidro estivesse perfeitamente límpido e puro, seria de tal modo iluminado e transformado pelo raio que pareceria o mesmo raio e daria a mesma luz. Na verdade, o vidro, embora fique parecendo o raio de luz, conserva sua natureza distinta. Contudo, podemos dizer que, assim transformado, fica sendo raio ou luz por participação. Assemelha-se a esse vidro a alma sobre a qual investe incessantemente, ou, por melhor dizer, nela reside esta divina luz do ser de Deus por natureza, conforme já explicamos. Logo que a alma se disponha, tirando de si todo véu e mancha de criatura, tendo sua vontade perfeitamente unida à de Deus, porque o amor consiste em desnudar-se e desapegar-se por Deus de tudo que não é Ele, fica transformada naquele que lhe comunica o ser sobrenatural, de tal maneira que parece o mesmo Deus e tem em si mesma tudo o que Deus tem. Esta união se realiza quando o Senhor faz à alma esta sobrenatural mercê, por meio da qual todas as coisas divinas e a alma se unificam por transformação participante. A alma, então, mais parece Deus que ela mesma, e se torna Deus por participação, embora conserve seu ser natural tão distinto de Deus quanto antes, nessa atual transformação. Assim como o vidro continua sempre distinto do raio que nele reverbera. Agora podemos compreender mais claramente como a disposição requerida para tal união consiste em não compreender, gostar, sentir ou imaginar a Deus, nem está em qualquer outra coisa senão na pureza do amor, isto é, na desnudez e resignação perfeita de todas essas coisas unicamente por Deus. Não poderá haver completa transformação se não houver perfeita pureza. Proporcionada à limpidez da alma será a iluminação, transformação e união com Deus, em grau maior ou menor, e não chegará a ser inteiramente consumada enquanto não houver total pureza. Expliquemos por esta comparação. Suponhamos uma imagem perfeitíssima, com muitos e primorosos adornos, trabalhadas com delicados e artísticos esmaltes, sendo alguns de tal perfeição que não é possível analisar toda a sua beleza e excelência. Quem tiver menos clara a vista, olhando a imagem, não poderá admirar todas aquelas delicadezas da arte. Outra pessoa de melhor vista descobrirá mais primores, e assim por diante. Enfim, quem dispuser de maior capacidade visual, maiores belezas irá percebendo, pois há tantas maravilhas a serem vistas na imagem que, por muito que se repare, ainda é mais o que fica por contemplar. O mesmo sucede às almas em relação a Deus nessa iluminação ou transformação, porque, embora esteja certo que uma alma, segundo a sua menor ou maior capacidade, pode ter chegado à união, não é de modo igual para todas, pois isto é como o Senhor quer dar a cada uma. É assim como acontece aos bem-aventurados no céu. Uns veem mais a Deus e outros menos, mas todos o veem e todos estão felizes,
porque cada um tem satisfeita a própria capacidade. Encontramos nesta vida almas que gozam de igual paz e tranquilidade no estado de perfeição, e cada uma se acha contente como está. Todavia, uma delas poderá estar num grau de união muito mais elevado que outra, não impedindo esta diferença estarem todas satisfeitas, porquanto tem satisfeita a sua capacidade. Mas a alma cuja pureza não corresponde à sua mesma capacidade, jamais gozará da verdadeira paz e satisfação, porque não chegou à desnudez e vazio em suas potências, qual se requer para a simples união.